Como é que é? A Adriana foi presa? A Adriana foi presa? Mas você queria era meter a mão na fortuna toda da família, né? Inclusive, o que foi pior. Acho que você não entendeu. Isso não é um convite. A senhora tá presa. Como presa? Dá licença, minha senhora. A minha neta, ela não é nenhuma bandida. Você inventou esse embate na sua cabeça. Eu nunca fiz nada pra você. Que a vagabunda, empregadinha, tá presa. Agora eu posso? Não! Eu não posso! Posso sim, porque eu vou pro meu quarto fazer isso. Você conseguiria imaginar que a prova capaz de libertar uma mulher inocente esteve escondida o tempo todo dentro da própria casa da vítima? E se eu te dissesse que uma pessoa observava tudo em silêncio, guardando um segredo capaz de destruir os verdadeiros culpados, o que Adriana está prestes a descobrir pode mudar completamente o rumo dessa história e colocar fim à maior injustiça já cometida contra ela. Enquanto permanecia presa por um crime que jurava não ter cometido, Adriana tentava reunir forças para suportar mais um dia atrás das grades. A armadilha montada contra ela parecia perfeita, e naquele momento, a sensação de abandono e impotência consumia cada pensamento. No entanto, quando tudo parecia perdido, uma visita inesperada trouxe de volta uma pequena chama de esperança. Edivaldo apareceu diante dela profundamente abalado com tudo o que estava acontecendo. Ao ver o sofrimento estampado no rosto da amiga, ele não conseguiu esconder sua indignação. Adriana, eu conheço você. O Dr. Arthur jamais aceitaria ver a mulher que amava sendo tratada dessa forma. As palavras tocaram Adriana profundamente. Mesmo cansada e sem esperança, ela agradeceu por ainda existir alguém disposto a acreditar em sua inocência. Foi então que Edivaldo revelou que não estava ali apenas para prestar solidariedade. Ele havia começado a desconfiar de algo muito mais grave. Segundo o mordomo, desde o momento em que Adriana entrou na vida de Arthur, uma pessoa da casa passou a agir de maneira estranha. O nome era Diná. Ao ouvir aquilo, Adriana imediatamente lembrou das palavras da governanta antes do casamento. Diná havia tentado convencê-la a desistir da união, afirmando que aquele casamento seria um grande erro. Na época parecia apenas ciúme, mas agora tudo ganhava um significado completamente diferente. Edivaldo então fez uma revelação que deixou Adriana em choque. Eu não estou dizendo que Diná empurrou o Dr. Arthur, mas tenho certeza de que ela sabe exatamente quem fez isso. A partir daquele instante, os dois decidiram agir. Horas depois, aproveitando um momento em que a casa estava praticamente vazia, Edivaldo entrou discretamente no quarto de Diná. Seu objetivo era encontrar qualquer pista que pudesse ajudar Adriana. Enquanto procurava, ouviu passos se aproximando rapidamente pelo corredor. Sem alternativa, escondeu-se dentro do guarda-roupa. Poucos segundos depois, Diná entrou no quarto completamente transtornada. Chorando sem parar, ela retirou um notebook de uma gaveta trancada, sentou-se na cama e abriu um arquivo de vídeo. O coração de Edivaldo quase parou. Do esconderijo, ele não conseguia enxergar a tela perfeitamente, mas conseguia ouvir o áudio, e aquilo foi suficiente para deixá-lo aterrorizado. De repente, os gritos desesperados de Arthur ecoaram pelo quarto. Edivaldo levou a mão à boca para não ser descoberto. Meu Deus! Esses são os gritos do Dr. Arthur. Diná chorava enquanto assistia à gravação. Era evidente que aquele vídeo continha algo extremamente importante, algo que ela escondia de todos. Quando a governanta saiu do quarto para lavar o rosto, Edivaldo aproveitou a oportunidade e fugiu imediatamente da mansão. Sem perder um segundo, correu para contar tudo a Adriana. Ao ouvir a história, Adriana sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: esperança. Se aquele vídeo realmente existia, significava que a verdade também existia. E pela primeira vez desde sua prisão, ela acreditou que poderia provar sua inocência. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando Pedro chegou para visitá-la,
Adriana revelou tudo o que havia descoberto. O advogado permaneceu em silêncio por alguns segundos, analisando cada detalhe. Então abriu um sorriso confiante. Adriana, se esse vídeo existe, nós acabamos de encontrar a chave para derrubar toda essa farsa. Naquele momento, Pedro começou a elaborar um plano arriscado para colocar Diná contra a parede e descobrir o conteúdo do notebook. Sem imaginar, a governanta estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Mas será que Pedro e Edivaldo conseguirão colocar as mãos na gravação antes que ela desapareça para sempre? E quem será a pessoa que aparece nas imagens da noite em que Arthur perdeu a vida? A verdade estava finalmente ao alcance das mãos. Depois de descobrir que Diná escondia um vídeo gravado na noite da tragédia, Pedro percebeu que aquela poderia ser a única oportunidade de libertar Adriana e expor os verdadeiros responsáveis pela morte de Arthur Brandão. O problema era simples apenas na aparência. Diná guardava aquele notebook como se estivesse protegendo o segredo mais perigoso de sua vida. Sem perder tempo, Pedro reuniu Edivaldo e apresentou um plano ousado. Enquanto ele manteria Diná ocupada em uma conversa cuidadosamente preparada, o mordomo entraria no quarto da governanta para recuperar o aparelho. Era uma operação arriscada, mas naquele momento não existia outra alternativa. Poucas horas depois, Pedro chegou à mansão. Assim que viu o advogado entrar pela porta principal, Diná sentiu um frio percorrer o corpo. Ela sabia que a presença dele não significava coisa boa. Tentando manter a calma, a governanta perguntou o motivo da visita. Pedro, porém, foi direto ao ponto. Diná, precisamos conversar. E desta vez o assunto é exclusivamente sobre você. A frase foi suficiente para deixá-la inquieta. Enquanto Pedro conduzia a mulher até o antigo escritório de Arthur Edivaldo, aproveitava a distração perfeita. Com passos silenciosos, ele entrou no quarto da governanta e correu até a cômoda onde o notebook estava escondido. Seu coração parecia querer sair do peito. Ao abrir a gaveta e encontrar o aparelho, ele sentiu que estava cada vez mais próximo da verdade. Tremendo de ansiedade, ligou o computador e procurou o arquivo que havia visto Diná assistindo. Segundos depois, a gravação começou. As imagens tremidas revelavam os últimos momentos de Arthur. O empresário aparecia discutindo de maneira intensa com duas pessoas. A tensão era tão forte que parecia atravessar a tela. Então aconteceu. O vídeo capturou exatamente o instante em que Arthur foi encurralado na sacada. Não havia dúvidas, não havia espaço para interpretações. O crime estava registrado diante dos olhos de Edivaldo. As lágrimas surgiram imediatamente. Meu Deus! Então foram eles. Naquele instante, toda a verdade veio à tona. Enquanto isso, no escritório, Pedro continuava pressionando Diná. Cada pergunta era calculada para aumentar o nervosismo da governanta. Quanto mais o advogado falava, mais ela demonstrava sinais de desespero. Quando finalmente decidiu encerrar a conversa e sair da sala, a porta foi aberta de forma brusca. Edivaldo apareceu segurando o notebook. O rosto de Diná perdeu completamente a cor. Seu segredo havia sido descoberto. Você sabia de tudo esse tempo inteiro, gritou o mordomo. Você viu uma mulher inocente ser acusada presa e condenada sem dizer uma única palavra. A pressão se tornou insuportável. Diná começou a chorar desesperadamente. Durante anos alimentou sentimentos por Arthur e nunca aceitou vê-lo ao lado de Adriana. Dominada pelo ciúme e pela mágoa, escolheu esconder a prova mais importante do caso. Mas agora já era tarde demais. Pedro tomou o notebook das mãos de Edivaldo e assistiu ao vídeo com os próprios olhos. O que apareceu na tela fez seu sangue gelar. A gravação mostrava claramente que Adriana nunca teve qualquer participação na morte de Arthur. Muito pelo contrário, os verdadeiros responsáveis estavam dentro da própria família. O advogado ficou alguns segundos sem conseguir falar. Isso é pior do que eu imaginava. Pouco depois, Pedro correu para a delegacia.
Adriana aguardava ansiosamente por notícias. Assim que viu o advogado entrar, levantou-se imediatamente. Pedro, por favor, me diga que vocês descobriram alguma coisa. O homem respirou fundo. A revelação que faria mudaria tudo. Adriana, o vídeo confirma sua inocência. Você nunca deveria ter sido presa. As lágrimas escorreram pelo rosto da fisioterapeuta. Mas a surpresa ainda não havia terminado. Pedro explicou que o vídeo não mostrava apenas um agressor. Arthur não havia sido atacado por uma única pessoa. 2 pessoas participaram do crime. Adriana ficou completamente paralisada. 2 pessoas? Quem faria uma coisa dessas com o Arthur? Com expressão pesada, Pedro respondeu: os responsáveis são Silvana e Tiago. O choque foi devastador. Segundo as imagens, os 2 encurralaram Arthur durante uma discussão violenta. Movidos pela ambição e pelo desejo de controlar os negócios da família, acabaram levando o empresário à morte de maneira cruel e planejada. Naquele momento, todas as peças finalmente começaram a se encaixar. As mentiras, as manipulações, a perseguição contra Adriana e as tentativas desesperadas de esconder a verdade faziam sentido. Agora existia uma prova irrefutável. Uma prova capaz de destruir os verdadeiros culpados e devolver a liberdade à mulher que sofreu a maior injustiça de sua vida. Mas a grande pergunta continua no ar. Silvana e Tiago aceitarão a derrota ou tentarão eliminar a prova antes que ela chegue ao tribunal? E Diná conseguirá escapar das consequências de ter escondido a verdade durante todo esse tempo? Se você gostou deste resumo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos capítulos, a guerra pela justiça vai atingir seu ponto mais explosivo e ninguém estará preparado para as revelações que ainda estão por vir.